O que é literatura? O que ela propõe? A literatura, para alguns, está resumida em livros paradidáticos, em obras de arte, em música, em dança, em estilos. Mas para a literatura, na sua forma mais sublime, através dos seus próprios significados, de sua linguagem, ela é uma arte verbal e o seu meio de expressão é a palavra. Então ela é falada e esta fala ela pode ser transformada em diversos segmentos. Mas o uso da palavra não é um privilégio do escritor, pois ela serve como forma de expressão para todas as pessoas. Então todos esses segmentos que eu apresentei aqui, a dança, a arte, a música, o filme, o cinema e a dança e todos os outros meios de comunicação podem estar atrelados à literatura de uma forma direta ou indireta. É muito importante que nós saibamos que a obra literária ela só existe com o objetivo social, que se completa na leitura e interação com o leitor. Ou seja, para que o texto literário ganhe vida, para que o texto literário possa sair do papel, sair da ideia da literatura, ela vai precisar de dois mecanismos fundamentais. O primeiro, claro, é a palavra, como foi dito anteriormente, mas não somente a palavra, mas a participação efetiva do leitor com esta palavra, o que vai ser uma interação entre leitor e leitura. Essa junção vai trazer um significado e vai existenciar a literatura. E a função da literatura é dependendo daquilo que o leitor se propõe quando busca o texto literário. Tem pessoas que gostam de alguns gêneros em particular. Eu, por exemplo, gosto muito de poema, de poesia. Algumas dessas poesias que gosto de ouvir, gosto muito da Cristiane Sobral, trabalho com segmentos negros, movimentos negros, e eu gosto muito da Cristiane Sobral, e um poema muito gostoso de ler, de interpretar, é o poema Não Vou Mais Lavar os Pratos, que é um grito de revolta, é um grito de manifestação do qual eu participo. Então, esse enfoque dado a mim, a este texto, é porque eu busco, na funcionalidade dele, enxergar esse grito por liberdade. Além disso, como disse o escritor Humberto Eco, as grandes obras literárias tiveram profundo impacto na sociedade, o que extrapola, de certo modo, a sua importância para além da relevância imediata entre leitor e obra. E por isso, investigar algumas das funções desempenhadas pela literatura ao longo do tempo é um modo de conhecer e reconhecer o seu papel transformador. Se eu remontar os meus pensamentos, as leituras obtidas ao longo da minha formação, eu poderei, assim, encontrar na Carta de Pérola Vaz de Caminha, nosso primeiro documento registrado, oficialmente em terras brasileiras, eu vou perceber que Pérola Vaz de Caminha tem um teor muito romantizado da nossa terra. Essa é a forma de interpretação e de interação com o texto da Carta de Pérola Vaz, que hoje se encontra lá na cidade de Pombal, em Portugal. Então, a forma romantizada que ele apresenta as belezas, as delícias deste novo território descoberto é que vai me fazer perceber o quão transformador esse texto tem se tornado a partir das minhas avaliações em decorrer da história apresentada aí pelos livros didáticos e alguns paradidáticos e principalmente ali nos cadernos negros, tá? Que é uma escrita negra da qual eu já disse anteriormente gosto muito. Agora, a gente fala tanto de literatura e na escola, principalmente no finalzinho do ensino fundamental 2, ali o 8º, 9º ano, e também o médio, que é ali o 2º e 3º ano, fala muito de literatura e usa com muito clichê, talvez, obras de alguns autores que a gente tem como ícones da nossa literatura brasileira. Eu diria que esses ícones eles são importantes, mas não são os únicos. Nós temos outros que são esquecidos, porque na construção literária do nosso livro didático se valoriza muito a questão
de favorecer determinada editora, de trazer determinado autor por uma questão histórica, mas a gente deveria pensar numa literatura como um todo, para que esta gama, para que esta aba da língua portuguesa ela serve. Qual é a finalidade então da literatura? A resposta a essa pergunta varia com o tempo e com as pessoas. Se eu perguntar para um professor de língua portuguesa, assim como eu, qual o papel da literatura, estes vão me dizer, talvez em sua resposta, que a literatura ela é um berço da língua portuguesa que vai desmistificar ou confirmar a história. Afinal, a história apresenta os fatos, mas a literatura apresenta os contrafatos colocados por estes historiadores. A literatura ela vai mais a fundo, ela se propõe a pesquisar mais sobre aquele personagem que a história destaca. A exemplo disso, nós temos aí a história quando fala do escritor baiano, o Castro Alves, e fala de Castro Alves como um participador das milícias e das revoltas negras no Brasil. Mas a literatura vai trazer a escrita dele de uma forma muito mais contida a ponto de apresentar o negro como um instrumento. A gente tem aí no livro Navio Negreiro, por exemplo, um Castro Alves que ele é observador dos negros que desembarcam no cais de Salvador. E ao olhar de longe a gente não entende de fato qual a proposição de Castro Alves ao descrever com tamanha maestria as cenas que ele via. Mas se eu pegar para essa mesma perspectiva o livro Máscaras de Dandara, eu vou perceber que a escrita da autora para esta obra vai trazer as mazelas que os negros sofriam escrito no mesmo período histórico que o Castro Alves. Então a gente vai ter a literatura como uma fonte a jorrar constantemente, não uma fonte rota. E evidentemente a função de uma obra de arte literária depende dos objetos e interações do autor. O que é que ele usa? E aqui eu vou trazer para nós um livro de Lima Barreto que eu gosto muito também, que é o Clara dos Anjos. É um livro que cai no vestibular, no Enem, nos vestibulares aí da UNEB, da UESB, da UESC. Então a gente percebe aqui que o Lima Barreto ele vai descrever o centro do Rio de Janeiro, a construção do Rio de Janeiro a partir de uma narrativa envolvendo um sujeito lá que é o Cassis Jones, um galanteador, violeiro, e que ele diz que tocava com maestria e ele saía a seduzir as mulheres. Mas essa não é a parte que eu queria destacar da obra. Eu queria destacar que no próprio livro, na própria obra, o autor ele descreve como se deu a construção carioca. Ele vai dizer que a história que passa no subúrbio da cidade, do estado em questão, ele vai dizer que para o subúrbio foram todas as pessoas que eram falidas, que não tinham trabalho, as mulheres que eram abusadas, das quais eram pobres. Ele vai dizer que este subúrbio foi construído a partir dos marginalizados pela sociedade. Então, ele vai descrever o cenário do subúrbio carioca. O Beco da Baiuca, por exemplo, é um trecho que aparece no livro, é onde nós ouvimos aí em algumas obras de arte novelística que o Beco da Baiuca se tornou um lugar famoso a partir de novelas, de peças teatrais. E esse Beco da Baiuca é cenário de uma surra que o Cassis Jones, o personagem do livro Clara dos Anjos, vai levar da própria Clara dos Anjos. Ela que é vítima do Cassis Jones, ela engravida e aí, devido à sua condição social, ela vai morar em uma favela, como é chamado aí por alguns e que eu prefiro chamar de comunidade. Tá ok? Então, para se vingar do Cassis Jones, já que ela não pode, devido à sua menor força em detrimento do gênero que tem, que é feminino, ela dá uma surra nele no Beco da Baiuca e o deixa semi-morto, descrito aí por Lima Barreto. Então, mas os leitores também têm a maneira diferente de ler e são levados a abrir um livro por motivos diferentes.
Eu citei aqui dois livros muito bons, que é O Navio Negreiro e O Clara dos Anjos.